Paz, Senhor, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, né? Uma aula via vídeo da nossa EBD. Ó, nós estamos, né? Na sexta lição já, Igreja Casa de Deus, né? Quero primeiramente cumprimentar os nossos alunos novos, né? A Thalita, o Vitor e a Melissa, né? Eles são alunos novos na nossa salinha. Então, por enquanto, eles vão estar aqui também assistindo os vídeos, mas futuramente, quando a gente voltar para a igreja, né, eles estarão lá na nossa sala. Estou muito feliz com vocês, né, que passaram, né, para nossa sala agora. Então, a nossa lição de hoje, o título da lição é Igreja, né, o lugar onde Deus fala. Né, ó, a gente tá falando da igreja, né? Primeiro nós falamos que era um lugar de comunhão, uma casa de oração, um lugar de adoração a Deus, onde aprendemos a palavra, onde servimos a Deus e hoje um lugar onde Deus fala. Na lição 6, né? O textuário é: fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então, assim, qual é a forma que nós nos comunicamos no dia a dia? Com a fala, né? É a principal forma de comunicação nossa, do ser humano. Lógico que existem outras formas de comunicação, né? Por sinais, né? Por imagens, por outras formas. Mas a mais comum e a mais utilizada por todo mundo é a fala, né? Até mesmo as pessoas que têm deficiência auditiva podem se comunicar por sinais, né? Então, essa forma de comunicação por sinais é como se fosse uma fala também das pessoas que não conseguem falar, né? Por quê? Porque é muito bom, né, se comunicar. É muito bom falar, não é verdade? Vocês não gostam de falar? O que vocês pensam aí em casa? Vocês não gostam de conversar, de falar, né? Todo mundo gosta, por mais que aquelas pessoas que... Tem pessoas que é mais quietinhas, que não falam tanto, né? Mas todo mundo gosta de falar e todo mundo usa, né, a fala como meio de comunicação. A gente gosta de conversar com os amigos, conversar com os pais, né? Conversar com o tio, com o vô, com o vó, né? Imagina, para você brincar com o seu amigo, você precisa conversar com ele, né? E hoje em dia, né? Nós utilizamos a fala escrevendo, por exemplo, né? Mas estamos falando também. Mas conversar pessoalmente com alguém é muito gostoso, é muito legal, não é verdade? Então, por exemplo, quando a gente tem alguma dúvida sobre alguma coisa, né? Nós vamos conversar com alguém para esclarecer essa dúvida. Então, tudo por meio da fala, né? Porque é uma maneira mais rápida e simples de se comunicar, né? E aí, a lição hoje, a gente vai falar sobre a fala mesmo, sobre isso. Só que é um falar diferente, um falar bem importante. Por quê? Porque é um falar importante do qual depende a nossa eternidade, né? Então, por que será depende nossa eternidade, né? Quando nós formos para o céu, quando Jesus voltar, nós vamos para a eternidade, né? Eternidade significa o quê? Eternidade é um espaço, eternidade é um tempo que não vai acabar, né? É meio complicado a gente pensar isso, porque é uma coisa que está além do nosso pensamento, está além da nossa cabeça. Pensar que eternidade é o que não vai acabar, que vai ser eterno, para sempre. Então, quando nós formos para o céu, vai ser para sempre, não vai acabar, né? Então, nosso falar depende da nossa eternidade. Por quê? Porque, ó, a Bíblia ensina que no tempo antigo, nos tempos lá do Velho Testamento, Deus falava com o povo, né? Ele falava com o povo.
Mas a forma que ele falava com o povo era por meio de profetas, né? Então os profetas eram bocas de Deus. Essa forma que Deus falava com o povo. Tem um visual aqui, ó. O profeta, né, falando com o povo, né? Por quê? Quando Deus queria edificar o povo, ele primeiro falava com o profeta e o profeta transmitia essa palavra às pessoas. E aí, quando Deus queria também repreender o povo, ele também primeiro falava com o profeta e esse profeta passava a repreensão ao povo, né? Ele chamava a atenção, a repreensão que Deus falou a ele, ao povo também. Então, o Senhor usava também os profetas para revelar a sua vontade, né, ao povo. Os profetas, né, eram escolhidos pelo Senhor para essa função. Então, Deus falava com as pessoas naquela época do Antigo Testamento, tudo por meio de profetas. Nós na Bíblia vamos ver vários profetas que Deus usava para falar com o povo, para repreender, para ensinar, para edificar, tudo por meio de profetas. Primeiro falava com o profeta e o profeta passava essa palavra ao povo, né? Então era dessa forma que Deus falava com o povo naquela época, né? João Batista foi o último profeta até o nascimento de Jesus. Mas Deus continuou falando com o povo através, né, por diferentes meios e através do próprio Filho, né, através de Jesus, né. Tem visual aqui também, né, através de Jesus. Ele continuou falando com o povo através de Jesus. Mas aí, então, aprendemos que Deus fala conosco, né? E no Antigo Testamento, como que Deus falava? Por meio de profetas, né? E aí, como Jesus veio ao mundo, Deus também falava com o povo através dele, de diversas formas. Mas com a morte de Jesus, né? Tem uma passagem na Bíblia falando da morte de Jesus, que com a morte dele, existia um véu no templo, né? Um véu, pense, um véu é um pano, né? Esse pano, com a morte de Jesus, ele se rasgou ao meio, né? Ele se rasgou, mas ele se rasgou de cima para baixo, né? Pense em um véu se rasgando. Eu vou pegar um papel aqui para mim demonstrar para vocês. Um véu se rasgando, de cima para baixo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Mas o véu, eles, né? Pensem que aqui é um véu, ó. Rasgando de cima para baixo. Ele se rasgou. Por que de cima para baixo? Porque representa a nossa livre comunicação com Deus. Desde então, Deus se tem comunicado diretamente com o ser humano. Então, no tempo antigo, Deus falava com o povo através dos profetas. Depois da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Por quê? Porque Deus está em cima, né? E nós estamos embaixo. Então, de lá, né, para cá, o véu se rasgou e representa a nossa livre comunicação com Deus. Então, hoje nós temos uma livre comunicação com Ele. Nós podemos falar com Ele e Ele falar conosco diretamente, não precisando de profetas, como era no tempo do Antigo Testamento, tá? Só que por intermédio de quem que Deus fala conosco hoje? Quem que sabe aí? Será que vocês acertaram aí? Através de quem? Quem Ele deixou aqui quando Jesus morreu, ressuscitou, né? Foi para o céu. Mas Ele falou assim: eu deixarei com vocês o outro. Quem era o outro? Eu deixarei com vocês o Consolador. Quem era o Consolador que Jesus estava se referindo? Quem é a terceira pessoa na Trindade? O Espírito Santo, exatamente. Então, Ele deixou aqui para nós o Espírito Santo. Ele está conosco hoje, Ele está conosco
agora, ele está com você aí e comigo aqui, né? O Espírito Santo está conosco em todos os momentos. E ele é por intermédio dele que nós temos acesso direto ao Pai, né? Ele nos enviou o Espírito Santo para ficar conosco aqui, para termos acesso direto ao Pai. Por quê? Porque por intermédio do Espírito Santo que nós conseguimos falar com Deus e conseguimos que Deus fale conosco, né? O Espírito Santo, ele age dentro de nós, né? E Deus fala conosco através dele, né? Ó, em nossos dias, o Espírito Santo continua a falar conosco, mostrando a sua perfeita e agradável vontade. Então, assim, como eu sempre digo na escola dominical para vocês, quando tiver alguma situação, né, que esteja para acontecer na vida, né, e você tem aquele sentimento de você, eu não posso fazer isso, né, isso não é certo a fazer. Quem é essa pessoa que está falando para você? É o Espírito Santo, porque ele está dentro de você. Então, é Deus falando com você neste momento. Né? Então, desde vocês pequenos, se vocês tiverem alguma situação que vocês sentem aquela voz, ou sentem, né, escutem, ou sentem mesmo que não deve fazer aquilo. Quem é esse sentimento, essa sensação? É o Espírito Santo te alertando, né, e falando com você. Então, é Deus falando com você, né? É importante destacar que tudo que o Espírito Santo revela aos seus servos deve estar de conformidade com a palavra de Deus, que é a maior profecia que podemos confiar. Então, o Espírito Santo sempre vai nos mostrar e falar conosco o que é a palavra dele, o que é de conformidade com a palavra de Deus, né? Ele vai nos revelar as coisas de conforme a palavra de Deus. Não há como ser diferente disso, não é verdade? Ó, aqui, e o símbolo do Espírito Santo, né, é a pomba, né? Então, aqui temos a palavra de Deus e a pomba. O símbolo do Espírito Santo é ela, a pomba, né? Então, é claro que Deus, ele fala conosco de diversas maneiras, né? Ele pode falar conosco hoje de muitas outras formas, né? Vai depender do propósito que ele tem, né, para falar conosco. Algo muito importante também é estarmos no lugar certo para ouvir Deus. Deus fala conosco em qualquer lugar, né? Ele pode falar conosco em casa, na rua, né, na escola, no trabalho, em qualquer lugar ele pode falar conosco. Como falei antes, nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso com Deus. Então, o Senhor pode falar conosco aonde Ele quiser. Mas uma coisa é certa e mais provável é que ouvirmos a palavra de Deus, que ouvirmos a sua voz, é aonde? Na casa dele, né? Na casa dele. A casa dele é a igreja, não é verdade? Então, assim, temos acesso direto com Deus, podemos conversar com Ele e Ele falar conosco em qualquer lugar, né? Mas a casa dele é o lugar onde Ele se manifesta. Então, é o lugar onde Ele falará conosco, né? Quando nós estamos na casa de Deus, Deus pode falar conosco através dos louvores, através da palavra de Deus, através da palavra de alguém, né? Através da pregação. Então, a casa de Deus é o lugar onde Deus fala, né? Porque nós vamos lá cultuar a Ele, nós vamos lá adorar a Ele e Ele fala conosco, né? Então, muito importante, né? Nós aprendemos hoje. Deus fala conosco de várias formas. E nas próximas lições, vai ter outras formas que Deus vai se manifestar ou vai falar conosco, né? De outras formas. Mas essa lição A6, fala sobre que Deus fala conosco diretamente, não através de outra pessoa. Ele pode falar conosco diretamente. Ele pode realmente falar por meio de outra pessoa, sim. Mas aqui eu quero deixar claro que com a morte de Jesus, com o véu do templo se rasgando, nós tivemos acesso direto com Deus, né? Direto, né? Então ele tem acesso direto conosco e nós com ele, né? Nós podemos chegar, conversar com ele orando, e ele pode falar conosco diretamente,
através do Espírito Santo. Então, que nós possamos a cada dia falar mais com Deus, né? Falar mais com Deus através das nossas orações, né? E sabermos que a casa dele é o lugar onde temos, né? Um lugar onde nós temos para falar com Deus e escutar a sua voz, né? Então, essa é a lição de hoje. Muito importante, muito simples, né? É uma lição direta, né? Mas é muito importante. Eu espero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês e levem para sempre essa palavra. Sempre lembrando que Deus fala conosco em qualquer lugar, mas a casa dele é o lugar onde ele se manifesta e que ele fala conosco lá, né? Quero desejar às mães que estiverem assistindo, Feliz Dia das Mães, né? Deus abençoe todas. E dizer que estou com saudade, que logo a gente vai voltar para a casa de Deus. Vamos continuar orando para que Deus faça a sua vontade sempre, né? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, obrigado por este dia, obrigado por este domingo. Abençoe todas as famílias, né? Abençoe todos os alunos que estão assistindo ou que vão assistir essa aula. E que essa palavra entre em cada coração e que possamos cada dia mais falar contigo e ouvir a sua voz, que é perfeita, que a sua vontade é a perfeita para nós. Esteja conosco neste dia, nos abençoando, nos cuidando, um bom dia de descanso, sempre em sua presença. Isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, eu quero desejar um ótimo domingo a todos e estou com saudade. Deus abençoe todos. Um beijo, tchau!